irmãos, eu sou os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Dando continuidade ao Evangelho segundo Marcos, e Marcos no capítulo 5, a partir do verso 21 até o verso 34, nós temos aqui então uma história, inicia com um pedido de Jairo e depois da continuidade sobre essa mulher enferma. E diz assim, verso 21, tendo Jesus voltado no barco, do outro lado afluiu uma grande multidão, estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está morta. Vem e põe sobre ela as mãos, para que seja salva e viverá. Foi Jesus com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos havia sofrendo de uma hemorragia, muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior, e tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo então se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos. Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Nos versos anteriores de Marcos, nós vimos que na caminhada com Jesus, os discípulos experimentaram o poder do próprio Cristo. E eles foram então surpreendidos ali no meio de uma grande tempestade, que trouxe medo até os marinheiros mais experientes da época. E naquele momento ali eles passaram por um risco de morte. Posterior a esse acontecimento, então, eles conseguiram atravessar e chegar a outra margem do rio, em Gadara, e novamente ali são surpreendidos, mas agora por uma possessão de uma legião de demônios. E vimos na história aqui Cristo exercendo autoridade sobre a natureza, sobre os ventos e as ondas do mar, e depois até mesmo sobre os demônios e a própria morte. E ao retornar então de Gadara, são surpreendidos novamente aqui, agora no meio de uma grande multidão, e por uma mulher então que, como se fosse morta diante de toda a sociedade, pois estava ali com uma hemorragia, que estava fazendo com que ela viesse morrer aos poucos. E por fim, dessa história do relato de Marcos capítulo 5, do verso 21 até o final, nós temos ali o relato de uma menina que foi então verdadeiramente morta e ressurreta pelo Senhor. Nós vamos nos atentar hoje apenas a esse primeiro milagre. Jesus, então, ao ser expulso de Gadara, Jesus calorosamente foi recebido por uma multidão ali em Cafarnaum. A multidão, então, comprimia, E apenas duas pessoas aqui nessa história são chamadas a atenção no meio dessa grande multidão. Jairo e a mulher, então, que estava ali com uma hemorragia. Jairo, então, encontra e faz um pedido. Quando Jesus chega na cidade, então, logo ele procurava sempre uma sinagoga. Mas na sinagoga foi onde o próprio Senhor Jesus Cristo foi perseguido, onde ele foi chamado de blasfemo, onde ele encontrou oposição, onde as pessoas procuravam matá-lo, e ali mesmo ele foi rejeitado. E o texto então de Marcos aqui relata que Jesus então já havia sido expulso da sinagoga, mas agora mostra que o principal homem da sinagoga veio ao encontro de Jesus. Interessante notar aqui então que nessa ocasião ele é o principal, então, dos homens mais importantes da comunidade. Ele corre para Jesus, prostra-se aos seus pés e faz uma súplica pela vida da sua filha. Isso acontece, então, logo após ele ter sido rejeitado, proibido de pregar em sinagoga. Mas mesmo após a grande rejeição, as pessoas se voltam para Cristo, reconhecendo quem ele realmente é. E quando vemos essas histórias aqui, nessa duas histórias, tanto do pedido de Jairo, quanto nesse pedido e nessa vida dessa mulher, como tantas outras que vemos na história de próprio Senhor Jesus Cristo, a gente vê agora o que o Cristo quer dos seus seguidores. Uma mulher então desconhecida e desesperada vai ao encontro do Senhor.
E é interessante notar que no Evangelho de Marcos, todas as vezes então que a gente ouve um relato de uma mulher, ele está contando algo, uma história, que ela se torna então modelo de discipulado. Alguém que é modelo para os discípulos e para a vida cristã também. E de forma bem corajosa, essa mulher então, que era considerada morta para a sociedade, chega no meio dessa grande multidão, que estava então seguindo Jesus ali, e ela interrompe corajosamente o pedido do chefe da sinagoga. Mas quem era essa mulher? De onde ela era? Nós não sabemos, não tem relatos sobre ela. Tudo o que sabemos é que no meio daquele grupo que estava com Jesus existia essa mulher, que há 12 anos havia então sofrendo de uma hemorragia. E por causa então dessa enfermidade, né, ela teve então um sofrimento prolongado na sua vida. Aquela mulher buscou então cura durante anos. Foi um tempo de busca, de esperança também frustrada. Anos, não é? De enfraquecimento constante. Anos de sombra, não é? Espessas na alma. Lágrimas copiosas e noites mal dormidas. Madrugadas acordadas e sofrimentos sem tréguas. Ela buscou então todas as possíveis soluções para a sua enfermidade. Procurou vários métodos. Gastou tudo que tinha com vários médicos. Uma mulher, então, que era batalhadora, incansável aqui, né, na busca da solução para a sua própria vida. Ela não foi omissa e passiva, não ficou amuada num canto, né, reclamando da vida, mas ela correu atrás da solução. E cada vez, então, ela estava ficando pior. A doença era crônica e grave. A medicina não tinha resposta para o seu caso. Os médicos não puderam ajudá-la. E segundo, então, a lei judaica, não é? Uma mulher, então, aqui com fluxo de sangue, não podia ter relacionamento com o marido, se fosse casada, não é? No caso aqui, se fosse solteira, ela não podia casar-se. Mulher, então, nesse seu ciclo menstrual, não eram consideradas, então, impuras. Portanto, então, transferiu essa impureza, não é? Para aqueles que tocassem nela, inclusive utensílios domésticos e os seus conteúdos também. Os sabinos decretavam então que até o cadáver de uma mulher impura, não é? De uma mulher então que estivesse ali na sua menstruação, deveria passar então por um processo de purificação especial com água. Então uma mulher com hemorragia não podia relacionar-se com pessoas. E essa mulher então era tratada como se ela estivesse com lepra. Por 12 anos então, sem abraçar nenhum familiar, então sozinha, não é? 12 anos sem ir ao culto, porque a mulher também não podia, com o fluxo de sangue, não podia entrar no templo, na sinagoga para adorar. Estava proibido do culto público. Olha lá para Levítico 15, 25 a 33. Ela então havia uma vergonha, uma autoestima, a sua autoestima estava amassada, por isso chegou anonimamente para tocar em Jesus. Com medo de ser rejeitada, pois quem a tocasse ficaria então cerimonialmente impura. Essa mulher então desesperada por um milagre. Essa mulher também aqui cheia de fé, acreditava no seguinte: se eu apenas tocar nas suas vestes eu serei curada. Literalmente serei salva. E essa mulher acreditava em Jesus. Apesar de tantas buscas frustradas, ela cria que somente o tocar nas vestes de Jesus ela podia ser curada. E era então movida por uma convicção. E ouvindo então a fama de Jesus, sabia que ele estava por ali, sabia que ele estava passando por ali. Não é? E quando tudo parece estar perdido, parece que não há mais solução, não é? Ela ouviu então sobre a fama de Jesus, que dava vista aos cegos, purificava leprosos, libertava os cativos, não é? Levantava os coxos, ressuscitava mortos, e devolvia o sentido da vida aos pecadores que se arrependiam. E quando os nossos problemas parecem insolúveis, né, que não tem mais solução, ainda podemos ter esperança e confiar em Cristo. E essa mulher então tem aqui um toque de fé. Né? Jesus estava atendendo a necessidade urgente, né, de Jairo, da sua filha que estava morta. Aí Jesus então para cuidar dessa mulher. A mulher então conta para Jesus toda a verdade a seu respeito, tudo que ela tinha passado, como ela era impura e tudo que havia feito para ser curada. Essa mulher então não pôde
ter valor nem prioridade no meio da multidão. Pois ela sabia que não podia estar ali. Provavelmente foi até escondida ali. Mas ela vai lá e toca nas vestes de Jesus. E quando nós tocamos então, Jesus, um toque da fé, nós podemos ter a certeza de cura. E no meio dessa grande multidão que estava comprimindo Jesus, a mulher tocou as suas vestes e ele perguntou: quem me tocou as vestes? O que houve de tão especial com o toque dessa mulher? O autor destaca 4 características sobre essa mulher tocar as vestes de Jesus. Diz que primeiro foi um toque intencional. Ela não tocou Jesus acidentalmente. Ela pretendia tocá-lo. Ela teve ali então um toque proposital. Ela desejava ser curada do seu mal que estava atormentando há 12 anos. Foi um toque também confiante, Foi movida por fé, pois acreditava que Jesus tinha poder para restaurar a sua saúde. E foi um toque também eficaz. Quando ela tocou em Jesus, imediatamente ficou livre do seu mal. Sua cura foi completa, Deu fim, foi cabal. E ela recebeu então 3 curas distintas. Primeiro, a cura física, o fluxo de sangue foi estancado. A cura emocional, Jesus não a desprezou, mas a chamou de filha. Ele disse: tem de bom ânimo. E também a cura espiritual, pois Jesus disse: a tua fé te salvou. Quando a gente olha então para esse relato dessa mulher com o fluxo de sangue, assim como nós olhamos para as outras histórias anteriores a essa, Jesus e os discípulos no meio da tempestade, lá em Gadara, junto com aquele homem que estava possesso com uma legião de demônios. E a gente pode nos perguntar: o que Cristo espera dos seus seguidores? A gente sabe que o que Ele espera de nós é fé, confiança nele. Assim para os seus discípulos lá no meio da tempestade. Assim também para aqueles homens da cidade de Gadara, confiar em Cristo que poderia libertar e expulsar os demônios. E aqui nessa história nós podemos ver que o que Jesus espera é fé. A fé aqui foi mostrada numa atitude de desespero, mas também de confiança. Ela arriscou a sua própria vida para tocar em Jesus, pois ela sabia que Ele era poderoso para curá-la. Estava há 12 anos sofrendo de uma enfermidade. Então ela chega a Jesus, se prostra diante dele em reverência. Ela se achega com fé, sabendo que somente Jesus poderia curá-la, somente Jesus poderia restaurá-la, somente Jesus poderia salvá-la. E essa mulher então aqui se torna um grande exemplo de discipulado, exemplo de alguém que entendeu quem Jesus Cristo é, que ao ouvir falar os relatos de Jesus, sabia que Ele estava ali, sabia que Ele poderia fazer alguma coisa por ela, sabia que Ele poderia curá-la. Ela então vai até Ele, toca em suas vestes, se prostra diante dele e conta-lhe tudo da sua vida. O que Jesus espera dos seus seguidores é que nós tenhamos fé e sejamos encontrados fiéis a Ele. Jesus frequentemente está então no meio de uma grande multidão. Ele sempre as atraiu. Não obstante, então, a maioria das pessoas que o buscam não tem um contato pessoal com Ele. Muitos seguem a Jesus, mas por curiosidade. Seguem a Jesus por causa dos milagres, dos pães e dos peixes. E não recebem, então, nenhum benefício dele. Jesus conhece aqueles que o tocam com o toque da fé. Agostinho, comentando sobre essa passagem, nos diz que uma grande multidão aperta Jesus, mas somente essa mulher o toca. William Lane diz corretamente que foi o alcance da sua fé e não o toque da sua mão que lhe assegurou a cura que buscava. A multidão vem e vai, domingo após domingo, dia após dia. Estava ali com Jesus, mas somente essa mulher lhe toca e recebe a cura. Domingos e domingos, multidões à igreja. Aqui e ali, então, alguém é encontrado buscando ao Senhor, chorando por causa dos seus pecados, buscando Jesus por uma necessidade verdadeira. Outras pessoas regozijando-se por Cristo, buscando a salvação verdadeira. E é nesse momento, então, que o Senhor reconhece. É como se Ele dissesse: alguém me tocou. Busque o Senhor com fé. Creia que Ele é poderoso para te curar. Creia que Ele é maior do que a enfermidade. Creia que Ele é o médico dos médicos. E mesmo que se o médico disser que não tem mais solução, creia em Jesus Cristo.
Creia que Ele pode te curar. Creia que Ele pode te salvar. Mesmo que a sociedade te despreze pela sua enfermidade, Cristo pode te restaurar. Creia em Jesus. Busque a Ele com fé. Se prostre diante dEle em reconhecimento que só Ele pode perdoar pecados e só Ele pode salvar as nossas vidas. Exemplo, meus irmãos, de fé, de uma mulher que buscava, de uma mulher que estava ali desesperada, mas encontrou no Senhor a cura e encontrou no Senhor a salvação para a sua alma. Busque no Senhor, e é isso que Ele espera de nós, que nós o busquemos com fé. Busque o Senhor, confie nele, conheça mais a Ele, se prostre e adore diante do nosso Deus, que é poderoso e pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou até mesmo imaginamos, conforme o poder dele que se opera em nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a buscá-lo. E Ele fala que todo aquele que busca o encontra. Busquemos ao Senhor, vamos orar. Deus, nós queremos te buscar, ó Pai. Buscar ao Senhor, ó Deus, clamando pelas nossas próprias vidas, clamando ao Senhor, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos, ó Deus, enfermos, ó Pai. Os nossos irmãos, ó Pai, que têm buscado a cura no Senhor, ó Deus, cura física, também, ó Deus, uma cura espiritual, também, ó Deus, uma cura física, uma cura, ó Deus, emocional. E nós clamamos a Ti, Deus, para que o Senhor mesmo os visite, ó Pai. Que assim, Deus, aqueles que buscam ao Senhor, a Tua palavra nos diz que encontram. E assim, Deus, que o Senhor esteja visitando os meus irmãos, a nós, ó Pai, que clamamos a Ti. Que assim, Deus, o Senhor venha ao nosso encontro e salva-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Assim, Deus, o Senhor curou aquela mulher. O Senhor pode curar as nossas vidas. E assim o Senhor quiser, se assim for da sua vontade. Mas se não, ó Deus, nós, sabendo que nós vamos continuar do seu lado. E isso, ó Deus, por causa do Senhor mesmo, que o Senhor nos chamou. O Senhor vem ao nosso encontro. Mas nós clamamos a Ti, pedindo a cura, pedindo restauração, pedindo, ó Deus, salvação. E assim, Deus, nós oramos, clamando ao Senhor, mas agradecidos, porque o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus que nos cura, o Deus que nos restaura e também o Deus que nos salva. Em Cristo Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito do Senhor, seja sobre nós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe e busque ao Senhor com fé. Quem busca, o encontra. Reconheça Ele em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deus abençoe. Uma boa semana. Fiquem na paz.